O governo federal e mineradoras assinaram hoje um acordo para pagamento de 132 bilhões de reais em reparação pela tragédia de Mariana, Minas Gerais. O valor tem o objetivo de reparar os prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. A estrutura era administrada pela Samarco, controlada pela Vale e pela BHP. E o nosso entrevistado agora é o deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas, ex-porta-voz dos bombeiros no estado. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite a todos os nossos espectadores. Bom, deputado, a pergunta óbvia é a seguinte, né? Porque é um valor muito alto. Claro que uma parte vai para as vítimas, haverá também uma outra parcela para a própria União, para investir em possibilidades de se evitar outros problemas como nós tivemos, não só em Mariana, mas também em Brumadinho, esse que o senhor acompanhou muito de perto como porta-voz dos bombeiros, e inclusive com pagamentos que podem demorar cerca de 20 anos. Mas eu pergunto, o senhor acha que essa reparação é um dia histórico para quem luta contra esse tipo de problema ambiental e para que se evite novos casos como esse, principalmente em Minas Gerais, que é o estado que o senhor conhece muito bem? Com certeza é um dia histórico. A celebração desse acordo pode sim ser considerada um avanço, uma vez que as negociações elas já estiveram em outros momentos bastante prejudicadas. E basta lembrar que quando a gente pensa no modelo do acordo que estava até então vigente, a gente tinha algo que não resolvia uma série de problemas. Então, as obrigações anteriormente eram executadas pela Fundação Renova, há críticas severas sobre a governança e sobre a execução das próprias atividades. Mais de 70% das obrigações de fazer, elas estavam atrasadas ou estavam apresentando problemas. E, além disso, a gente tinha uma judicialização muito grande, tanto dessas obrigações de fazer, como também diretamente pelos próprios atingidos. É importante a gente lembrar que depois do desastre crime de Mariana, a gente teve uma série de pescadores que foram atingidos, a gente ainda tinha uma série de pessoas que ainda não foram indenizadas. Então, esse acordo, embora, obviamente, não seja um acordo perfeito, mas foi um acordo possível e foi um acordo construído com a participação tanto dos atingidos quanto dos outros órgãos de uma forma muito mais efetiva. Então, no acordo anterior, nós não tínhamos a participação do Ministério Público Estadual e Federal, nesse acordo nós tivemos, nós não tínhamos rodas de escuta com a população atingida, e nesse acordo isso foi privilegiado, e principalmente, no formato do acordo anterior, existe uma crítica muito grande em relação aos verdadeiramente atingidos, as áreas e municípios, eles não serem contemplados com tanta assertividade. Então, a quantidade de recursos diretamente aos atingidos, né, nesse acordo, ela beira em torno de 40% desse valor, sem contar as indenizações. Então, a gente pode considerar, sim, um avanço. Mas é importante a gente lembrar que esse acordo ele não resolve todos os problemas. A gente está falando de compensações financeiras, que elas são importantes, que elas são devidas, mas, obviamente, elas não mudam o fato de que mesmo quase 10 anos depois desse desastre, a gente não tem ninguém atrás das grades. A responsabilização penal, ela precisa acontecer e até hoje a gente tem, pela morte de 19 pessoas, ninguém preso. Isso a gente precisa mudar. Para além dessa situação, a gente ainda tem correndo pelas próximas 12 semanas a ação em Londres, que também discute alguns pontos que provavelmente eles não foram abordados com tanta questão, com tanta veemência no acordo, e a gente tem uma expectativa muito grande em relação a isso. Mas o que é muito importante a gente colocar é que, de fato, esse novo valor de 132 bilhões, ele mostra que as empresas, elas precisam, se não por preocupação humanitária da vida, que deve ser a prioridade, mas principalmente pela possibilidade da sanção econômica, preocupar-se com a segurança nas barragens e principalmente com a segurança e bem-estar da população. Ô, deputado, é claro que não dá para se comparar tragédias, dizer que uma tragédia foi pior do que a outra em Minas Gerais. São tragédias muito semelhantes, né, que o estado viveu, uma em 2015, a outra em 2019. Estou falando da tragédia em Brumadinho, que o senhor acompanha muito bem. Mas por causa disso, é possível deduzir que talvez a reparação em Brumadinho possa ser maior por causa do número de vítimas muito maior?
Em Brumadinho, a gente tem uma diferença em relação a Mariana, porque quando aconteceu Mariana, como a gente não havia lidado com a situação jurídica de um rompimento da barragem, Mariana cometeu uma série de erros que, em relação ao andamento jurídico em Brumadinho, a gente já teve um arranjo institucional mais acertado. Então, a forma como foi fechado o acordo de Brumadinho, a maneira ali como foram estruturados esses acordos, tanto os acordos, né, com o governo quanto os acordos com as vítimas, a gente já teve um andamento melhor. Então, quando a gente analisa as duas situações, em Brumadinho a gente já começou melhor o tratamento jurídico disso, porque já havia um aprendizado muito grande institucional do Ministério Público, da Defensoria Pública, do próprio Poder Judiciário e dos governos estadual e federal para lidar com essa situação. Então, com certeza, Brumadinho deve contemplar ainda algumas modificações em seu acordo, devido a questões semelhantes que estão também sendo avaliadas em Mariana, como, por exemplo, as obrigações ambientais, as questões da obrigação da retirada de rejeitos das áreas afetadas, mas, notadamente, a gente tem um modelo que ele é melhor nesse sentido, para que a gente possa já começar, né, já efetivar essas ações de uma forma mais completa. Perfeito. Deputado Pedro Errara, mais uma vez, muito obrigado pela participação na programação aqui da Jovem Pan. A gente continua acompanhando todos esses desdobramentos. Um bom fim de semana, boa votação no fim de semana e um abraço. Muito obrigado. Continuamos à disposição, lutando pela justiça em Mariana e em Brumadinho. Muito obrigado. Muito obrigado.